A tarefa ainda não terminou. O que Cristo nos deu para fazer no mundo é ordem para nós ainda hoje. Por isso nós falamos sobre povos não alcançados, mas missões é o trabalho inicial para romper, entender culturas, destruir as trevas, plantar igrejas e vê-las crescer, formar os próprios líderes, treinar pessoas, evangelizar, lançar as redes. A tarefa de missões não acabou. Jesus é o único caminho para o céu. Milhões de pessoas estão indo para o inferno, e nós temos em nossas mentes e em nosso coração a única esperança de escaparem: Jesus Cristo. Salvação, eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar tua salvação. Eu serei o Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei o Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o Pai de multidões. Eu serei, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei. Então considere o preço a pagar. Irmãos e irmãs, isso não é um convite para uma vida fácil. Por 2000 anos, milhares e milhares de missionários sem nome. Nenhum parágrafo escrito sobre eles, apenas sem nome, que o mundo não reconhece. Pagaram o preço arriscando suas vidas e alcançaram perdidos com a única mensagem de salvação: a palavra de Deus.
Quero saudar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quero convidar os irmãos a abrir já vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Apenas este versículo. Quantos irmãos acham? Quero aqui agradecer pastor da igreja, pastor Josias, um amigo que temos desde que chegamos em Jaraguá do Sul, foi o primeiro obreiro que me visitou. Desde então criamos um vínculo de amizade, não só na igreja como no trabalho. É um homem que eu admiro muito, tenho um respeito muito grande, tanto por ele quanto a sua família. E é um prazer, pastor, obrigado por ceder este altar para que eu pudesse usar também nesta noite para transmitir a palavra de Deus. Eu prometo que vou honrá-lo neste lugar. Aleluia. Agradecer também ao presbítero irmão José Valdete, que nos lançou o convite. A esse corpo de obreiros que está na nossa esquerda aqui, homens honrados, que eu admiro muito, tenho uma estima muito grande por cada um dos irmãos que aqui estão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amantíssimo Deus, eterno Pai celestial, mais uma vez elevamos ao trono da graça, Senhor, uma palavra de oração. Quero te louvar a Deus por esta oportunidade e dizer que sem ti não sou nada, nada tenho, nada posso, ó Pai. Dá-me a tua graça, dá-me inspiração para transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração. Fala com cada um de nós, Senhor, segundo a tua vontade, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, podeis assentar nessa noite. Os irmãos sabem do meu costume, meu hábito, a minha maneira de pregar. Eu não vou pedir para você adorar, não vou pedir para você se manifestar. Você está na casa do Pai é a liberdade, o Filho tem liberdade na casa do Pai para entrar no Santo dos Santos. Então você faz o seu culto aqui. Aleluia, nós todos se alegramos na presença do Senhor. Eu não costumo muito, irmãos, colocar tema em minhas mensagens, visto que não sou eu um pregador, como nós temos por aí grandes pregadores. A gente fala de Deus, fala a sua palavra, mas hoje o Espírito Santo colocou no meu coração de colocar um tema nesta mensagem: se posicionando em tempos de guerra. Nós sabemos que todos nós, a igreja do Senhor, ela está em uma guerra contínua, dia após dia, é luta após luta. E eu gosto sempre quando alguém me convida, eu gosto de meditar muito na palavra, irmãos. E durante o tempo que eu tenho para pesquisar, para ler, eu leio, preparo um esboço, logo já não está bom, eu rasgo, jogo fora e começo de novo. E hoje à tarde ainda estava assim, fazia alguma coisa, preparava, aí é isso mesmo, daqui a pouco já não é, rasgo de novo. Mas se eu não preparar alguma coisa, um esboço, eu não consigo pregar. Aleluia. Eu estava meditando nesta palavra, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. E para chegar até a este versículo, a Bíblia fala que o povo de Israel, ele estava em guerra com os filisteus. O exército de Israel se colocou, aleluia, em uma posição. O exército dos filisteus se coloca em outra posição, frente a frente, diante de um vale. Cada exército sobre dois montes. O que estava aqui enxergava o que estava ao outro lado. E a Bíblia nos fala que de repente sai do exército dos filisteus um homem de grande estatura, um homem que media 6 côvados e 1 palmo,
Um homem que quando olhava para mim, ele via um anão. E este homem sai do exército, sai do arraial dos filisteus e vai até uma posição. E de lá ele brada e pede que para o lado de Israel, de lá levantasse um homem para guerrear com ele. E aquele que vencer, a outra nação seria escravo. Ele disse: se o homem de Israel me vencer, nós filisteus seremos vossos escravos. Mas se nós o vencer, vocês serão os nossos escravos. E quando Israel ouve essa mensagem, o coração daqueles homens estremeceu de medo. Você sabe o que é ser afrontado por uma pessoa que quando você olha, ele dá duas do teu tamanho, às vezes até mais. Um homem de aproximadamente 265 quilos. A Bíblia diz que esse homem vestia uma couraça de bronze escameada. E essa couraça pesava 95 quilos. Esse homem usava um capacete de bronze. A ponta da lança desse homem, ela pesava 11 quilos. A sua lança era como uma haste de um tear. Eu não conheço o que é um tear, mas o irmão Adilson trabalha com isso. Eu acredito que seja pelo menos 2 metros de altura aquela lança. E o coração daquele povo então se estremeceu. Cada homem que estava em fileira, porque dia após dia esse exército de Israel, ele se colocava em fileira, pronto para a batalha. Mas quando vinha essa ameaça, todos eles davam um passo para trás. Quem sabe se eu voltar aqui, o fulano vai. E dia após dia, durante 40 dias, este homem afrontava o exército de Israel. E não era só pela manhã. A Bíblia diz que de manhã e à tarde este homem fazia a mesma coisa. Irmãos, eu quero crer, a Bíblia não diz, mas que se ele vinha agora até aqui, amanhã ele ia até ali. No outro dia ele ia dar mais um passo para frente. E cada dia ele ia chegando mais próximo ao arraial de Israel. E ali ninguém tinha coragem de se levantar. E a nossa vida é espiritual, irmãos. Ela não muda nada além disso. Se eu e se você não se posicionar, se eu e se você não tomar uma atitude, dia após dia o inimigo vai ganhando terreno contra a nossa vida. As afrontas que ele nos lança dia após dia, ele chega um pouco mais perto. Enquanto eu e você estiver dando passo para trás, ele está avançando para frente. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa se posicionar dentro da tua casa. Você precisa se posicionar lá dentro da empresa. Você e eu temos que se posicionar lá dentro do comércio, lá na escola. Até mesmo dentro da casa do Senhor, nós temos que ter posição de servos e serva do Senhor. Porque senão o inimigo vai ganhando terreno. E quando nós vemos, é nós que estamos saindo e ele já tomou conta do lugar. Mas nessa noite o Espírito Santo fala comigo e com você. É tempo de nós se posicionar. É tempo de nós se levantar como homens e como mulheres de Deus e dizer: aqui não, aqui manda o Senhor, aqui tem dono, aqui mora o Espírito Santo de Deus, aqui não tem lugar para você, aqui é casa de Deus. E diz a Bíblia que os 3 filhos mais velhos de Jessé estavam com Saul na batalha: Eliabe, Aminadab e Samá. E certo dia Jessé chama Davi e diz: olha, levanta, pega um efa de grãos de torrada, pega também pão para levar para os teus irmãos, leva também 10 queijos para o comandante,
e vai até teus irmãos e traze-me notícia deles. Eu quero saber como que eles estão. Irmãos, quando um filho nosso sai de casa para ir qualquer parte, enquanto não chega, nós já ficamos preocupados, não é assim? Aonde que está? Com quem está? O que está fazendo? Que hora vai voltar? Agora imagine o coração daquele homem, sabendo que seus 3 filhos mais velhos estavam lá na guerra, e que quem sabe não voltariam vivo para visitá-lo, ou para dentro da casa. E ele manda Davi, o mais moço. A Bíblia diz que esse homem tinha 8 filhos, mas quase nunca fala dos outros. Fala dos 3 mais velhos e fala do mais novo. Às vezes você pensa que você é o menor e que não está sendo visto. Tem alguém vendo você. Aquilo que você está fazendo, tem alguém vendo você. Vai chegar o momento de Deus te usar. Vai chegar a hora do Pai te chamar. Vem aqui, é com você agora. Chama Davi e fala: vai ver teus irmãos e traze-me notícia deles. Mas quem era Davi, irmãos? Era um pastor de ovelhas. Aleluia. Davi estava lá longe cuidando das ovelhas. E o que ele faz? Ele não abandona as ovelhas onde ele estava. Ele chama um guarda e diz: olha, atende as ovelhas para mim, que eu vou ver como estão meus irmãos. E quando ele chega na batalha, de repente já o gigante novamente vem para enfrentar, para afrontar Israel. E quando aquele homem vem bradando, gritando, Davi já abandona as coisas que ele traz na mão do guarda e corre até a frente da batalha. Quem sabe a fileira estava aqui, e ele vai para ali, porque os irmãos dele estavam ali, e começa a falar: o papai mandou ver como que vocês estão. Vocês estão comendo bem? Estão dormindo bem? Estão com saúde? E enquanto ele estava perguntando para os seus irmãos, o gigante começa a gritar e a berrar. E ouvindo aqueles homens, Davi também se vira para olhar o gigante. E quando ele olha para cá, ele escuta toda aquela afronta: mande um homem para pelejar comigo, que se ele me vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão meus servos. E até que a proposta não era ruim, né, irmão Udo? Se eu venço, eles vão ser, é uma guerra, irmãos. Se eu venço vocês, vocês serão meus servos. Mas se vocês me vencerem, eu serei servo de vocês. Não era uma proposta ruim. E quando Davi olha para lá, o exército e os irmãos dele já estavam lá atrás, já tinham recuado da batalha. E Davi ouve aquela proposta. É boa essa proposta. Aí alguém grita: ei, mas não é só ele que está fazendo proposta, não. O rei também está fazendo proposta. E qual é a proposta do rei? O rei falou que quem vencer, ele acumulará de riquezas, se casará com a filha do rei, e a sua família estará livre de impostos. Como é que é? Dá para repetir? O rei falou que quem vencer será acumulado de riqueza, vai casar com a filha do rei, e a sua família não pagará mais impostos. Aquilo alegrou o coração de Davi. E ele pergunta de novo: o que vai acontecer? E alguém fala de novo a mesma coisa para ele. Isso Eliabe escuta e diz: mas você é metido mesmo, né, Davi? Você veio aqui só por curiosidade. Você não estava preocupado com nós coisa nenhuma. Você veio porque é curioso, queria saber o que estava acontecendo aqui. Sabe, irmãos, aquela pessoa que não faz, não quer fazer, e põe o bico quando alguém vai fazer. Eu não faço, mas não quero que o Claudinho faça também.
Enquanto não tinha ninguém, ninguém se preocupou. Mas quando alguém estava ali perguntando, os próprios irmãos já começaram a se levantar contra Davi. Para de ser metido, rapaz, você não vai conseguir coisa nenhuma. Você é o menor lá de casa. Você é o mais frágil, franzino. Se aqui não tem ninguém que vai lutar, imagine você. Muitas vezes o inimigo tenta te diminuir, irmãos. Ele tenta te colocar para baixo. Mas ele não sabe o que tem lá dentro de você. Continue na sua humildade, na sua simplicidade. Continue esperando o chamado de Deus. O tempo de Deus te chamar e te escolher. Vai chegar o tempo que Deus vai dizer a mesma coisa que falou para Davi: achei a Davi. Ele vai dizer: achei a irmã Maria. Eu achei o pastor João. Eu achei o fulano de tal lá. Eu quero usar ele, eu quero honrar ele. Isso chega aos ouvidos do rei. Olha, tem um rapaz ali que quer lutar. Ele diz que vai lutar e está preparado, e o rei manda chamar Davi. Davi entra na tenda do rei. O rei olha. Quantos anos você tem? 16 anos. Qual é a tua altura? 1,60 m. Rapaz, você não pode lutar com ele. Você ainda é moço, muito novo. Ele é um homem de guerra já desde a sua juventude. Você não tem condições de lutar com seu homem. Mas tinha lá em São Mateus do Sul um homem, o presbítero irmão Valdemiro. Quando ele arregaçava a calça aqui, que você via o joelho daquele homem, era parecido com o joelho de um camelo. Grosso, irmão Josias. Tenta orar. A pessoa vê a tua fisionomia, o teu tamanho, a tua estatura, a tua formosura e a minha feiura, mas não vê o teu íntimo com Deus. Eles tentam te jogar para baixo, mas não conhecem o teu joelho como que está. Quando você está lavando roupa lá e louvando o nome do Senhor, ninguém ouve, irmão. Só Ele que escuta, só Ele que conhece. Até o rei quis jogar Davi lá para baixo. Você não tem condições de lutar com ele. Volta para tua casa, você é pastor de ovelha. Davi se vira assim, dá 2 passos e diz assim: eu vou. Mas antes você deixa eu contar um testemunho. Quem tem testemunho para contar ainda, irmão? Não, rei, eu não quero contar um, eu quero contar 2 testemunhos antes de eu voltar para casa. Como o senhor sabe, eu sou pastor de ovelha e eu estava apacentando ovelhas. E de repente veio um leão e agarrou na boca uma das ovelhas e estava levando. E eu corri atrás dele e tirei a minha ovelha da boca dele. Ele diz assim, até quem sabe até pensou: eu sou fraquinho, sou franzino, mas não toque nas minhas ovelhas. Se mexer com as minhas ovelhas, eu viro valente. E eu tirava a minha ovelha da boca do leão e largava ele. Vinha também um urso, eu tirava também a ovelha da boca dele e soltava a minha ovelha. E quando eu me virava para voltar, o leão vinha contra mim. E o que você fazia? Eu pegava ele pela barba e eu matava. E eu fazia assim com o leão e também com o urso também vinha, pegava a minha ovelha. Quando ele ia sair, eu corria atrás dele, pegava a ovelha da boca dele, soltava no chão. Quando eu me virava, ele vinha para me atacar, eu matava ele também. Aleluia.
Quando mexe, irmãos, com os nossos, dói, não dói? Mexa comigo, não mexa com meus filhos. O pastor diz assim: mexa comigo, não mexe com as minhas ovelhas. Porque se mexer com as minhas ovelhas, daí nós vamos brigar. Aí tem guerra. Mas não é uma guerra de braço, né, pastor Josias? Saul olha, vai, e o Senhor seja contigo. Aquele homem que dizia não, agora depois desse testemunho, ele diz: pode ir, e o Senhor será contigo. Irmão, conte teu testemunho que você tem para contar. O que Deus tem feito na tua vida, o que Deus tem feito dentro da tua casa, o que Deus tem feito lá na empresa, o que Deus tem feito lá na escola, o que Deus já fez lá atrás, e conte até o que Deus ainda vai fazer na tua casa. Isso abre portas, isso derruba barreiras, isso faz o inimigo tremer na base, irmãos, porque ele vai ver que a força que está em ti não é tua, a força que está em você não é tua. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fui correr, eu tinha dado o horário que tinha me dado anterior. Aleluia. E Davi se prepara então agora para ir para a guerra. Saul fala assim: ó, vem aqui. Tira a couraça dele, coloca no Davi, dá uma envergada nela porque era grande, e coloca no Davi. Tira a espada, coloca no Davi. Pega escudo e coloca no Davi. Mas sabe o que é você? Todo pai aqui, quem sabe o filho já apunhava a roupa dele quando era. Eu lembro quando meus filhos ainda eram pequenos. Às vezes em quando olhavam deles com o meu terno. E você olhava lá, tudo desengonçado, porque não cabia. Punhava a gravata, com a camisa grande e ficava lá, tudo desengonçado, querendo ser igual a você. E isso é bom, irmãos, quando alguém quer ser igual a você. Tem alguém que quer ser igual a você, irmão, irmã. Tem alguém que está olhando para você e diz assim: eu queria ser como a irmã fulana, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de palavra, mulher de testemunho, pessoa que inspira a pessoa. E Davi vestiu aquilo lá. Não tem jeito, eu não estou acostumado com isso aqui. E já tira tudo aquilo ali, irmãos. Eu vou lutar com as minhas armas. Aleluia. Tira tudo. A primeira coisa que a Bíblia diz que ele fala que pega é o seu cajado. Você não sabe o que é um cajado, né? É parecido com um cabo de guarda-chuva, parecido assim, que ele usa para apacentar as ovelhas. E a primeira coisa que ele pegou foi seu cajado. A igreja tem um cajado para pegar na hora da luta, na hora da prova, na hora da perseguição, na hora que o inimigo se levantar. Não tente lutar com a armadura que não é tua. Lute com a tua. Você tem teu cajado em casa para você lutar. Esse cajado abre portas, derruba inimigo. Esse cajado, aleluia, ele vai abrir porta para você vencer a tua guerra. E diz a Bíblia que Davi pega primeiro o seu cajado. Ele vai até o ribeiro, pastor João. E lá de dentro do ribeiro ele escolhe 5 pedras lisas. E quem sabe Saul agora olha para ele: mas por que só 5? Pegue lá, já enche já teu alforje de pedra. Não preciso de encher o alforje de pedra. Eu preciso só de uma. É só uma que eu preciso. Mas então por que você está pegando 5? Eu conheço
a família desse gigante que eu vou enfrentar. Golias tem mais 4 irmãos. Eu vou levar 5, vai que os outros 4 resolvem vir também. E esse homem pega ali 5 pedras no seu alforje e vai para a guerra. E chegando na guerra, chegando para se encontrar com o filisteu, quando ele se depara com aquele homem o despreza. Não pense, irmãos, que quando você for para uma guerra, ou seja, uma guerra espiritual, você vai ser recebido com tapinha nas costas. Não espere isso do teu adversário. Você está aí entrando numa guerra. Davi estava entrando numa guerra que ninguém quis lutar, mas ele se preparou para ir lutar essa guerra. E quando ele chega perante o filisteu, a Bíblia diz que o filisteu o desprezou, e olha para ele e diz: acha que eu sou algum cão para você vir a mim com paus? Davi, quem sabe Davi pensou no seu coração: não é pau não, isso aqui é cajado. E isso aqui não é para você não, isso aqui é para minhas ovelhas, para você está no meu bolso. O cajado é para cuidar da igreja, o cajado é para cuidar das ovelhas, mas para enfrentar o inimigo há uma pedra que os construtores rejeitaram. Há uma pedra poderosa que estava dentro do alforje, preparada, uma única. Saúde. O filisteu diz para ele, Golias diz: olha, hoje mesmo lançarei a tua carne para as bestas feras do campo, para que elas possam comer. E Davi diz assim para ele: tu vem a mim com espada e com lança. E até se esqueceu das pedrinhas que tinha lá, pastor José. Você vem a mim com espada e com lança, mas eu não. Olhe para mim. E sabe, ele olhava, não via nada. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo saberão que há Deus em Israel. E esse Deus é um Deus de guerra. Esse mesmo Deus é o meu, é o teu Deus, irmãos. Eu e você precisamos se posicionar em tempos de guerra. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Mas se você levantar na força de Deus, você será forte e vencedor. Ninguém resistirá diante de ti. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, e eu vou concluir. E quando Davi vai, os irmãos conhecem o desfecho da história. Ele lança aquela pedra e atinge o inimigo que cai por terra, e com a própria espada do adversário, Davi matou Golias. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui aquele inimigo que tinha feito uma proposta, quando vê que é derrotado, eles não falam: olha, agora vamos servir vocês. Não, eles correm. Não servir nada. O inimigo nunca cumpre proposta, irmãos. O propósito dele é roubar, matar e destruir. O propósito dele é enganar. E muitas pessoas nesse mundo ele já enganou com propostas vazias, e as pessoas acreditam e caem nas lábias do adversário. Mas Davi não, derrotou, e foram novamente atrás do exército inimigo e venceram. Eu quero convidar vidas para frente nessa noite que está sendo desafiada pelo inimigo, que achava que não tinha capacidade para ganhar a luta. Eu quero confrontar a você a vir para frente e dizer: eu quero vencer a minha prova. Eu não sei qual é a tua prova, irmãos. Se é um problema de saúde,
Que quem sabe até o médico já falou: olha, tem mais jeito não. Quem sabe é lá no seu trabalho que o gigante tem se levantado. Eu quero te desafiar a vir para frente. Nós vamos orar por você. Mas eu não tenho tempo para demorar mais, irmãos. Eu quero convidá-los a fechar seus olhos lá no banco. E você que ouviu esta palavra e deseja vir para frente, a igreja vai orar por você nesta noite. Aleluia. O gigante vai cair lá na tua casa. O gigante vai cair lá na escola. O gigante será vencido lá no trabalho. Aonde se levantar, você vai levantar a sua mão e repreender em nome de Jesus. Aleluia. Porque aquele que te capacitou é maior. Aquele que te chamou é maior. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Ainda há alguém lá no banco. Que está lá pensando: será que vou, será que não vou? Venha. Nós estamos esperando só você vir. Aleluia. É só você vir, nós vamos orar. O gigante vai cair lá na tua casa. Adore a Deus de liberdade, ao Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós vamos orando enquanto a banda vai louvando o nome do Senhor. Nós vamos orar aqui. Santo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, que tem em suas mãos todo o poder no céu e na terra, que conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Aleluia, Senhor, nós apresentamos a Ti nessa noite essas vidas que estão diante do altar. Estenda as suas mãos santas, as suas mãos poderosas, e fortalece, ó Pai Santo, e muda a história, e quebra as barreiras. Ah, Pai Santo, essas vidas que estão sendo afrontadas nessa noite, derrama do Teu Santo Espírito nesse momento, ó Pai. Inflama as suas vidas com uma unção de glória, como uma unção de fogo, que seja revestido agora do Teu poder, da Tua unção, que dê essa autoridade do céu, que dê essa glória do céu, que essa vida levante diante desse altar nessa noite renovada, cheia de unção e de glória, revestida do Teu Santo Espírito, ó Pai, para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer, para exaltar o Teu nome, Pai, e que Teu nome seja mais uma vez glorificado, e que esse gigante que tem se levantado saiba que Tu és Deus, que Tu és Deus nesse lugar, que Tu és Deus lá na casa, que Tu és Deus lá no comércio, que Tu és Deus lá na empresa, que Tu és Deus na escola, onde Teus filhos estiverem, onde essas ovelhas estiverem, Tu és Deus naquele lugar. Derruba barreiras, ó Pai, repreende a obra do inimigo. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos. Para a glória do Teu nome, nós determinamos a vitória, a cura da enfermidade, Senhor, a solução do problema. Que portas se abram, que muralhas caiam por terra, meu Deus, e que Teu nome, que é santo e poderoso, ó Deus, seja glorificado ainda mais nessas vidas, ó Pai. Aleluia, 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 aleluia.
ele insiste, né? Enquanto ele perceber que nós estamos duvidosos e estamos medrosos, né? Ele vai insistir, mas se posicione, não na tua força, mas na força de quem te levantou, porque o gigante vai fugir, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, bem, estamos deveras alegres nessa noite, né? Por podermos estar aqui hoje um culto de missão e um culto comemorativo, né? Estamos fazendo alusão ao aniversário do nosso pastor, né? E me convidaram para trazer uma palavra hoje em nome da igreja e dos nossos amigos, né? Que estão aqui, né, para falar, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Josias. Já conheço ele uns longos dias, né? 24 anos, quando eu cheguei aqui em Jaraguá, né? Ele já cooperava na igreja do Raul, né? E dali para cá, né? Sempre nós estamos um pouco juntos, mas nunca deixamos de nos encontrar, né? E eu quero agradecer a Deus por este homem valoroso. Quero deixar dois versículos aqui, né? Para meditação do nosso pastor. Provérbios, capítulo de número 9. Provérbios, capítulo de número 9, tá? Para versículo de número 9, 10 e 11. Todos encontraram? Bem, diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicarão os teus dias, e anos de vida te acrescentarão. Amém? Essa é a promessa do nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 9, e o versículo 6. Aleluia. Quero deixar mais um versículo. 1 Samuel, capítulo 9, e o versículo 6 diz: porém ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, homem honrado é, tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém, irmãos? Aleluia. Diz o provérbio, dai honra a quem tem honra, né? O pastor José nunca mudou. Nos dias que eu conheço ele, sempre a mesma pessoa, sempre, né? Toda a vida, aleluia, um homem que tem lutado pela obra de Deus e por aqueles que o cercam, aleluia, com a mesma firmeza, com a mesma palavra, né? Sem sombra de variação, né? E eu lembro quando o irmão Luiz chegou, não sei se foi final de 2012, comecinho de 2013, chegou no pastor José e disse: pastor, eu não vou poder mais ser o segundo dirigente, porque meu trabalho, eu tenho, né? E eu tinha aposentado naqueles dias e falei para minha esposa: agora nós estamos livres, nós podemos viajar, podemos fazer, aleluia, aquilo que nós queremos. Mas não é como nós pensamos. Não é aquilo que nós queremos que acontece na nossa vida. E daí o pastor José chegou: irmão João, eu estou precisando do Senhor, aleluia, né? Será que o Senhor pode nos auxiliar como segundo, né? E daí nós não mandamos em nós, né? Nós temos que obedecer a palavra de Deus, né? E assim foi, né? Até o dia que o pastor Gilson assumiu a tribuna, nós ficamos aqui na cooperação do pastor Josias, aleluia, e ele tem sido a mesma pessoa. Então, queremos agradecer a Deus pela sua vida, parabenizando ele pelos seus anos, pelos seus dias, e que Deus acrescente em dobro tudo aquilo que o Senhor tem feito pela obra de Deus, né? Ele sempre envolvido, né? Quando eu cheguei aqui, ele era o segundo do pastor Eugênio, né? Eu não sei se ele foi do pastor que assumiu depois do pastor Eugênio, eu esqueci o nome dele,
não, ele ficou só 6 meses, mas o pastor Ferreira, ele foi segundo, depois foi para São Luís, foi para Bastião Alves. Eu não sei se ele foi do Sebastião, né? Mas dos outros eu sei que ele toda a vida foi co-pastor, né? Mas graças a Deus, toda a vida envolvido naquilo que ele foi chamado, né? Queremos convidar o pastor para se colocar aqui na frente, né? Talvez com a sua família, e a igreja vai estar orando que essa caminhada, que não vai ser pequena, não vai ser pouca, né? Deus esteja estendendo a sua mão, dando a ele força, dando a ele graça, né? E que aquele cajado que está na sua mão possa ser usado, aleluia, para expulsar os lobos e para reunir as ovelhas no aprisco do Senhor, né? Então, queremos chamar aqui, aleluia, mais um irmão para estar orando, irmão Avenor, o irmão Avenor vai estar orando e a igreja estará abençoando a família e o nosso pastor, em nome de Jesus. Oramos a Deus, meus irmãos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pela grande oportunidade que temos, Senhor. Aqui está o teu servo, teu ungido, Senhor, que está aniversariando, Senhor. Sim, Pai, nós queremos render-lhe graça ao Senhor, que as suas bênçãos sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, Pai Santo e querido. Assim nós pedimos no nome de Jesus, através da pessoa bendita do Espírito Santo, venha usá-lo a cada dia, Pai, abençoando grandemente a sua vida. É o que nós pedimos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, e que teu servo possa, Senhor, sair e entrar no meio do seu povo com graça e com sabedoria do alto. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque foi esse o dia que o Senhor o fez. Em o nome de Jesus agradecemos. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós somos informados. Nós somos informados aqui, queridos, que ao termo da igreja, termo do culto, né? Os irmãos desçam ali, desçam ali que tem, né? Tem bolo ali, tem bolo, tem algumas coisas ali preparadas, que foram preparadas para este momento. Então todos os que estão aqui, todos, não saia, não vá. Eu sei que é cedo ainda, está dando 1 minutinho para as 8, é o horário de nós acabar o culto, né? Então não saia sem passar ali embaixo. Eu quero te dar um abraço também ali e quero compartilhar com você esse momento de alegria também, amém? Temos aqui um pedido de oração. Peço oração pelo meu vizinho Lízer, por libertação, é isso? Amém. Vamos orar. Uma pessoa que está terrivelmente perturbada, pensando em suicídio, e nós sabemos que isso é obra do inimigo. Ninguém que pensa nisso de si mesmo, é obra do inimigo, e nós vamos orar e vamos repreender nessa noite, e vamos declarar um propósito de salvação do Senhor na vida deste homem, vizinho do pastor Isaac, amém? Queridos, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pelas palavras, né? Quando alguém me procurou, disse, olha, deixa passar, eu cheguei agora, deixa passar, né? E aí, não, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu quero louvar a Deus pela igreja, tá? Por essa igreja e pelas pessoas que de repente, né, sempre tem os batidores, né? Aqueles que têm uma iniciativa, né? Eu não preciso citar nomes aqui, mas eu sei, eu tenho experiência nisso, eu sei que sempre tem alguns que têm uma iniciativa, né? E colocam a iniciativa aí, a igreja abraça junto, e foi preparado este momento ali para a comunhão da igreja, tá? Louvo a Deus e agradeço a Deus, porque sem Ele eu não teria chegado aqui, com certeza,
completei os 55 anos de idade. E é a graça e a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E eu louvo a Deus por isso e pela igreja do Senhor. Tá? É uma alegria participar e comemorar o meu aniversário com a igreja. Tá? É uma alegria saber que nós estamos juntos e estou comemorando esse aniversário junto com a igreja. E que o maior presente que Deus nos dá, né, é poder participar ativamente na obra de Deus. Tá? Quero louvar a Deus pela minha família, tá? Que sempre estão comigo, somam, né? Eu não seria o que eu sou e não teria chegado onde eu cheguei sem o apoio total da minha família, minha esposa, né, e as minhas filhas e o meu genro aí também, que entrou aí e está nos apoiando, amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar por esse pedido de oração. Levanta a tua mão para cá. Querido Deus e Pai, diante de Ti agora, Senhor, nós unimos a nossa oração, a oração da igreja agora, diante de Ti, Senhor, por esta vida que o inimigo tem feito cativo, Senhor. Nós sabemos que existem cadeias espirituais, Senhor, que foram colocadas sobre a vida deste homem. A mente deste homem está prisioneira, mas na autoridade do Teu nome agora, nós oramos com a Tua igreja agora, e uma só oração, Senhor, e um só propósito, pela libertação deste homem, que o Teu Espírito Santo, Senhor, vá de encontro a esta mente agora, quebre, Senhor, todas as cadeias da mente, todos os pensamentos, Senhor, cativos do pecado agora, sejam quebrados. Todo pensamento de suicídio agora caia por terra, essa vida seja liberta agora. A palavra que ele recebeu por intermédio do Teu Filho, do Teu servo, tenha entrado, Senhor, nas entranhas da alma, tocado o espírito deste homem, trazido esperança, trazido, Senhor, confiança e desejo, Senhor, de viver e acreditar de um propósito melhor de vida. Deus, estenda a sua mão pela libertação desta vida, pela salvação desta alma. Nós oramos esta hora, porque o Teu nome há de ser glorificado. Vidas serão testemunha da Tua obra, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Também despede o Teu povo, leva os Teus filhos em paz e descansa aos seus lares. Dá uma semana abençoada, das Tuas bênçãos sobre toda a casa, sobre toda a família, sobre o trabalho dos Teus filhos, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Dizemos juntos: amém. Adeus, cada nova, na fé caminhamos, em amor vivemos, em Cristo anunciamos. Deus os abençoe e vos leve em paz. Não saia sem comer um pedaço de bolo. Parabéns pra